Cumprimento a cada um com a graça, a paz e o amor do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 139. Salmos 139, versos de 1 a 10. Os irmãos que puderem, eu queria convidar a ficar de pé para a leitura do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Verso 9. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar-me a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Palavra do Senhor. Carlos Henrique, vamos fazer uma oração. Pai, nós agradecemos o Senhor por esse dia maravilhoso. Agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Pai. Pedimos agora que o Senhor esteja com o seu servo, Carlos Henrique, que ele possa falar palavras somente vindas do Senhor, ó Pai. E que nós possamos estar com o nosso coração aberto e humilde para receber os ensinamentos que vêm única e exclusivamente do Senhor, ó Deus. Muito obrigado por essa congregação e em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom dia, Assembleia de Deus. Povo amado, a quem Deus tanto amou. De manhã, hoje eu fui bem o primeiro, viu? Kleber e alguns aí que falam que só chego depois, só canto vitória. Quando eu cheguei aqui, logo de manhã, eu vi aqui uma bagunça aqui, tivemos uma visita indesejável. Aí eu pensei, Deus é tão bom, né? Porque se eu tivesse pego ele aqui, eu ia correr para um lado e ele ia correr para o outro, né? E imagine se ele tivesse encontrado o Mauro Lúcio, o Flávio, o Marcelo, né? Os nossos irmãos fortinhos aí da congregação. Eu tenho dó desse amigo indesejável, viu? Mas graças a Deus, Deus na sua ciência deixou que eu visse, né? E eu pude correr e ele já tinha ido embora há muito tempo. Então, você já viu como é que é o tamanho da minha coragem, né? Então, nesta manhã, eu gostaria de nós pensássemos o quão é importante nós praticarmos exercício, o quanto é importante nós frequentarmos a academia. Mas também, eu gostaria que você pensasse na segunda forma, que seria nós frequentarmos aquela academia espiritual. Porque às vezes nós damos valor somente a uma parte do nosso corpo e nós esquecemos da nossa mente, do nosso coração. Quantos frequentam a academia aqui? Levanta a mão, por favor. Tá pouco, hein? Quantos fazem caminhada? Continua pouco. Quantos têm ido ao médico todo mês? Muito pouco. Muito pouco. Olha só que coisa desagradável, irmãos. Então, ok.
Então, eu gostaria que você pensasse hoje, nós vamos estar conversando academia para o corpo físico. Muitíssimo obrigado, princesas. Eu gostaria que nós meditássemos na academia para o corpo físico e também na academia para o corpo espiritual. O nosso irmão Jaime, ele está desenvolvendo uma série de mensagens navegando em águas profundas. Você tem que pensar que o Jaime, imagina que ele é meio tenebroso, né? Meio assustador, né? Ele lança algumas coisas assim, todo mundo fica meio atemorizado, né? Não, mas ele tem realmente nos ajudado muito. Eu, porém, com um livro que eu ganhei, ou foi emprestado, depois supostamente forçado a ganhar, venha andar sobre as águas. Não sou melhor do que navegar em águas profundas? Mais ou menos, né? Mas eu gostaria de coração agradecer cada um dos servos que estão vindo aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Seja ministros em todas as áreas. Nós queremos agradecer de coração o seu empenho. Você tem se empenhado ao máximo para trazer e dar o melhor para o povo de Deus. Na academia para o corpo, eu gostaria que você pensasse o quanto é difícil ir numa academia. Quando você não tem costume, você entra na academia, você começa a fazer os exercícios e começa a te dar uma dor no outro dia e fica aquela coisa, parece que fica uma coisa tão pesada, dá vontade de você não voltar mais na academia, né, Mateus? E quando no outro dia você vai outra vez, parece que um rolo compressor passou em cima de você. É ou não é verdade? Quem para de jogar bola e volta a jogar, no outro dia está andando igual assim, né? É ou não é? Mas essa é a nossa realidade. Nós começamos a pegar peso com 2 quilos, 3 quilos. Quando você assustar, você está levantando 50 quilos, né, Ronaldo? Facinho, né, com esses braços, né? E você começa a correr, 1 minutinho, aí quando passa, já está correndo 1 hora, facinho, facinho. Mas é recomendação médica que nós possamos fazer qualquer tipo de atividade física. Então é necessário que todo ser humano faça alguma coisa que saia do seu dia a dia, saia da sua mesmice para praticar algum tipo de esporte. Mas praticar esporte requer de mim, requer de você, muita disciplina, muito o quê? Muito vigor. Então é necessário que eu e você venhamos praticar qualquer tipo de atividade física. Eu estou retornando e vou estar refazendo o meu... eu vou estar voltando para a academia, assim como o médico me liberar. Eu gosto de estar indo, às 5h30 eu levanto para ir para a academia. Como é difícil levantar cedo, mas eu não tenho problema de levantar cedo. Alguns gostam de ir mais à noite. Mas pense comigo, depois de um dia custoso de trabalho, você ir para a academia e ficar pegando peso e tudo, né? Mas sabe o que é interessante? Que com o passar do tempo, o seu corpo acostuma. E você já não consegue mais ficar sem fazer qualquer tipo de exercício físico. Mas o essencial na vida de todo ser humano não é simplesmente pensar no seu corpo que vai ficar bonito, vai ficar cheio de saúde. Nós precisamos fazer e termos um momento com Deus, que é a academia para o nosso corpo físico. Uma das nossas jovens, ela tem nos ajudado com a lista de presença.
E essa lista de presença, nós temos os pastores, nós temos os dados de todos os irmãos, quantos domingos cada um tem frequentado ou tem estado com o corpo de Deus. Para nossa tristeza, alguns, se temos 4 domingos, alguns têm frequentado só um domingo. E nós ficamos tristes, porque os irmãos não estão valorizando Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar. Não deixei de congregar. Porque quando eu deixo de congregar, eu deixo de estar no corpo. Aí quando nós ligamos para o irmão, domingo eu vou lá na igreja. Não é ir na igreja, é estar com a igreja. Há uma diferença muito grande. Porque às vezes você vai e às vezes você não presta nem atenção no que o Senhor quer com você. Ele está presente, mas você está presente, ausente. E isso tem nos machucado, temos feito. O que nós podemos fazer para que a congregação realmente queira estar no meio de uns e de outros? E o partir do pão é tão essencial na vida de um cristão, é que nós aqui temos 2 cultos, pela manhã e pela noite, para que ninguém fique sem partir o pão, sem agradecer a Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós temos vários homens que têm nos ajudado com a palavra do Senhor. E uma dessas mensagens, o nosso irmão Alexandre nos ajudou, nos colocando um ponto em nossas cabeças, que uma brasa fora do braseiro, ela o quê? Se apaga. Então é essencial que eu e você participamos do corpo. Então quando eu e você somos retirados do braseiro, nós esfriamos, nós apagamos e a nossa morte é letal. Não tem como você sobreviver fora do corpo. Eu gostei muito quando o Alexandre nos ajudou com essa palavra do Senhor. Você lembra quando você conheceu o Evangelho? Você passou pelas águas. Você gostava de estar em todas as atividades da igreja. Você gostava de estar com a igreja. Você ficava maravilhado com tudo que estava acontecendo no meio do corpo de Deus, no meio da congregação. Você se sentia agradecido por Deus ter te dado o privilégio de participar dessa bênção. Mas Deus, Ele nos conhece, Ele sabe que com o passar do tempo, nós vamos esfriando. Ele sabe que nós somos deficientes nessa área. Por isso, eu tenho certeza que nenhum de vocês, que eu não vim servir a Deus enganado. Porque Ele deixou registrado na tua palavra que nós iríamos passar por alguns momentos de luta em nossas vidas. Que você teria que pagar um alto preço. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Mateus 10, 34 e 39, por favor. Todos acharam? Amém? Ok, vamos à leitura da palavra do Senhor. Não
penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos dos homens serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Sabe, a veracidade da palavra do Senhor, a veracidade do Evangelho em nossas vidas, que nós não viemos servir a Deus enganados, que nós teríamos riquezas, que nós teríamos paz a todo instante em nossas vidas. Eu não sei a luta, o sofrimento que você tem passado dentro do seu lar para servir e para honrar ao nosso Deus. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que você nunca foi enganado no Evangelho do Senhor. Se somos assim nos tempos de hoje, imagina aos nossos irmãos que perderam a vida de várias formas desagradáveis para honrar e glorificar o nome do Senhor. Sabe, uma pergunta que eu me faço, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Servir a Deus é fácil ou é difícil? Se você respondeu que é fácil, eu gostaria de colocar alguns personagens de nossos irmãos que zelaram pela palavra do Senhor. Algumas pessoas que realmente pegaram o Evangelho do Senhor e colocaram no seu coração. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Gênesis 1, por favor. Gênesis 12, 1. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Qual é o seu chamado? Aqui nós estamos falando de Abraão, onde ele foi chamado para Deus a sair, largar toda a sua parentela, para ir para uma terra que ele não conhecia. Hoje, nos dias de hoje, é fácil nós largarmos as pessoas, né? Ou largarmos nossos parentes e ir para o lugar para ganhar mais dinheiro, fazer qualquer tipo de coisa. Mas ali naquele momento de Abraão, era um momento muito difícil, né? Ele teria que começar a sua vida de novo. Ele teria que confiar em Deus. A pergunta é, foi fácil para Abraão? Com certeza, não foi fácil para Abraão. Moisés, no livro de Êxodo, foi outro personagem que eu amo, que eu gosto de estudar e gosto de meditar. Será que foi fácil para Moisés, quando ele desfrutava de toda aquela regalia do palácio? E Deus chamou: opa, você está folgado demais, senhor. Tem algo grandioso para acontecer na sua vida. E quando Deus chama Moisés, ele falou assim: ô Senhor, eu não sei falar. Eu sou meio gago, né? Eu não consigo me expressar. Aí Deus falou: traz o seu irmão com você que ele vai falar. Mas você será o homem que estará libertando o meu povo da mão do faraó. Imagina o tremor que Moisés sentiu quando ele se colocou de frente do faraó, um dos homens mais ricos, mais poderosos naquele momento. E nós conhecemos toda a trajetória na vida de Moisés. Mas às vezes nós esquecemos que Moisés foi chamado para entrar
na terra prometida. E esse Moisés, ele não entrou na terra prometida. Ele trabalhou tão duro, mas ele não entrou na terra prometida. Eu gostaria que nós pensássemos também se foi fácil para Jonas. Jonas, todas as nossas crianças conhecem a história de Jonas. Se deixasse o Anthony, ele iria pregar para a gente aqui a respeito de Jonas. O Caio iria pregar aqui a respeito de Jonas. Mas quando Jonas, ele ouviu o chamado para estar pregando a palavra do Senhor naquela terra, em Nínive, ele refugou, ele não quis, porque ele conhecia o coração de Deus. E Nínive é uma cidade incrédula, é uma cidade pecaminosa, é uma cidade que não queria nada com Deus. E quando Deus o chamou para ir para Nínive, ele foi para outro lado. E quando Deus mostrou para ele o verdadeiro sentido daquele chamado, que aquelas pessoas precisavam se arrepender. E ele foi. Mas requer de Jonas um sacrifício muito grande. Ele teve que se arrepender e teve que voltar àquela cidade onde Deus estava mandando ele ir. Será que foi fácil? Com certeza não foi. Gedeão, ou Jeraboel, foi aquele homem que foi chamado para falar com o nosso Deus, em Juízes 6, para formar-se um exército, para combater o povo, porque eles tinham ido contra a palavra do Senhor. Os medianitas abriram guerra contra o povo do Senhor. E Deus vai e chama Gedeão e fala: Gedeão, você vai libertar o meu povo. Gedeão se inflamou. Nossa, nós temos 10 mil homens, 20 mil homens. Aí o Senhor: não, Gedeão, você não está entendendo. Não é você que vai libertar. Sou eu que vou libertar. Não precisa desses homens todos. Eu só quero 300. Para que aquele povo veja a minha glória, veja o meu poder. Deus não precisa de tantos. Aqueles 300 valorosos, eles marcharam e foram contra aqueles povos medianitas. Mas será que foi fácil para Gedeão, com 300 homens, confiar no Senhor? Com certeza não foi. Nós estamos falando aqui só de homens, mas como em todo lugar, nós temos mulheres que trabalham e trabalham muito. Eu gostaria que você pensasse na rainha Vasti, a Esther, que as mulheres gostam muito e tem que gostar mesmo. Porque ela, temente ao Senhor, ela desafiou o Rei Todo-Poderoso. Ela foi uma rainha amorosa, uma rainha temente a Deus. E pela sua coragem, ela conseguiu libertar todo o povo hebreu. Ela perdeu algumas coisas na sua vida, alguns bens, alguns pontos essenciais que o ser humano gosta, é perder o status. Mas ela não perdeu a confiança em Deus. E ela foi vitoriosa junto com Deus. Outra pessoa, outra mulher, Maria, a mãe de Jesus. Você já pensou, se você, mulher, fosse chamada para ser a mãe de Jesus? Hoje é muito fácil, porque infelizmente as meninas estão tendo crianças muito cedo, e a sociedade já não liga se tem ou não marido. Mas naquela sociedade lá, Maria, ela se encontrava grávida.
E como que ela teria que se explicar para o seu marido? Como ela teria que se explicar para aquela sociedade que ela foi fruto do Espírito Santo de Deus? Que Deus tinha chamado ela para uma obra maravilhosa. Mas todo chamamento requer de mim, de você, muito esforço. E você já imaginou no esforço que aquela mulher teve que fazer? Nas lutas que ela teve que passar para enfrentar aquela sociedade. Pensando, nós vemos que Maria sofreu antes, durante e depois, está sofrendo até nos dias de hoje. Porque Maria, ela é adorada pela humanidade, mas ela gostaria que essa humanidade adorasse a Deus. Ela só foi instrumento de Deus naquela época. E as pessoas não entendem o quanto Deus, Ele quer ter um compromisso com você. Ele não quer, homem não precisa ser adorado. O Criador não foi Maria, ela só foi uma barriga de aluguel. E agradecido, eu creio que as nossas irmãs seria se pegasse isso e colocasse na vida delas. Mas teria que sofrer alguns embates, algumas dores por essa decisão que estão tomando em suas vidas. Eu não poderia deixar de mencionar o nosso Senhor Jesus Cristo. Será que foi fácil para Jesus? Será que Ele aceitou aquele processo de dor, aquele processo de caminhada até a cruz, as pessoas zombando de Jesus, cuspindo em Jesus? Será que foi fácil? Com certeza não foi. Um dos pontos essenciais, quando Jesus, Ele começou a falar com o Pai, Ele foi para o Getsêmani, e Ele ficou lá falando com o Pai. Teve um momento que Ele disse as seguintes palavras: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. O sofrimento ali naquele Jesus, ele sabia que iria passar por um grande momento de dor. Mas ele falou com Deus: ó Senhor Deus, se for possível, não permita que eu passe por essa dor. Não permita que eu sofra tanto. Mas para mim e para você, às vezes é fácil. Que o próprio Jesus, Ele orou ao Pai no seu momento de dor, no seu momento de entrega por mim e por você. Será que foi fácil? Sabe, irmão, Deus tem pedido de mim e de você um esforço que eu e você temos condições de suportar. A leitura que o nosso irmão Tiago nos fez, em Salmo 139. Eu amo muito esse salmo, eu gosto de louvar a Deus com esse salmo, porque realmente ele tem nos ajudado, que onde você está, na situação que você está, o nosso Deus, Ele está presente. Que Ele sabe do seu esforço para vir adorar ao Senhor. Ele sabe que você tem filhos, que você tem netos, que algumas vezes, quando eles estão doentes, você precisa dar um suporte. E quando seus filhos não estão servindo a Deus, quando seus filhos deixam de priorizar Deus, e nós caímos nos nossos semblantes, Ele sabe como nós estamos nos sentindo. Sabe, o Senhor sabe que você tem uma mulher. Ele sabe que você tem um marido. Que às vezes nem a mulher e nem o seu marido te apoiam nas causas do Senhor. Ele sabe das dores que você tem passado no dia a dia. Ele sabe as suas lutas no seu trabalho. Ele sabe que você está sem trabalho,
que você precisa levar algo para casa, você como o cabeça do seu lar. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua mente. Ele está junto com você, sofrendo ou se alegrando com você. Ele sabe que você sofreu uma grande perca na sua vida. Você perdeu uma mãe que você tanto amava. Você perdeu um pai que você tanto amava. Ele sabe das suas lutas de doenças na família. E como você tem se esforçado para vir adorar ao Senhor. Adorar e glorificar o nome dEle. Por isso, Ele diz a mim e para você. Em João 16, 33. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. E você também vai vencer, se você permanecer firme na palavra do Senhor. Sabe, irmãos, quando você se sentir desanimado para vir adorar ao Senhor, venha se arrastando, mas venha. Quando você sentir que a carga está muito pesada, distribua ela com a irmandade. Essa é a sua família, essa é a família do Senhor. Nada é fácil. E Deus conhece que você está vindo desanimado. Mas quando você ouvir os louvores, quando você ouvir uma oração, pessoas intercedendo por você, quando você participar da ceia do Senhor, quando você tiver o privilégio de ofertar na casa do Senhor, o Espírito Santo é que está trabalhando para que você tenha uma vida diante de Deus. Sabe, irmãos, como o nosso corpo, ele precisa de exercício físico, eu convido a você a pensar que essa é a nossa academia espiritual, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos lutar e orar intensamente para que Deus nos permita permanecer na fé. Que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado.